Olá, vamos falar de investimentos. Então, hoje vamos trazer aqui uma edição extra do canal Silas Negro, até atendendo a diversas solicitações que nos chegaram hoje. Então, tivemos que preparar o vídeo aqui meio em cima da hora para poder levar todas essas informações para vocês aqui. Hoje nós vamos retratar a Companhia Brasileira de Alumínio, que nessa sexta-feira, desse dia 14 de julho, causou uma turbulência no mercado devido a uma queda expressiva que as ações tiveram na data dessa sexta-feira. E aí, naturalmente, com os nossos inscritos aqui, os nossos parceiros aqui já nos mandaram diversas sugestões. Pô, e aí o que aconteceu? Então, vamos tentar entender, né, tudo que vem acontecendo com a Companhia Brasileira de Alumínio. E quem sugeriu aqui essa edição extra do canal Silas Negro aqui foi meu amigo Dalton Salvador, lá de Minas Gerais. Grande doutor Dalton Salvador, muito obrigado pela sua participação. Também o Breno Horta Barbosa. Ô Breno, também um prazer ter você conosco, seja sempre bem-vindo. Estética Automotiva também mandou a sugestão. Silas, o que está acontecendo com a Companhia Brasileira de Alumínio? Vamos entender. Também Fabrício Casarinho. Ô Fabrício, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela sua participação. Também o pessoal que participou lá dos cursos junto conosco lá, o meu amigo André Santana Careta, lá de Sumaré, São Paulo, também preocupado aí com a Companhia Brasileira de Alumínio, e também o meu amigo Wilson Ivo Pinto, lá do Rio de Janeiro, também mandou a sugestão aqui, também interessado em saber o que está acontecendo, inclusive fez a sua própria análise ali. Vamos conferir se bateu a sua análise junto com a nossa aqui. Na verdade, essa análise aqui, ela não tem muito o que ser feito com base no período atual, até por quê? Porque o balanço do segundo trimestre da Companhia Brasileira de Alumínio está previsto para o dia 7 de agosto. Então, quer dizer, não tem informação nova. As informações que nós temos são do dia 31 de março, do balanço do primeiro trimestre do ano de 2023. Então agora estamos aqui na finalização, né, do segundo trimestre, né, que praticamente finalizou dia 30 de junho, mas a contabilização de todas as operações e mais o processo de auditoria e ainda está em curso. Então as informações mesmo só vão sair no dia 7 de agosto, né? Então, naturalmente, que aqui a gente não tem como analisar um dado atual. O que tem e que o pessoal faz é analisar dados de mercado. Então, com base em dados de mercado que causou toda essa turbulência. E o que causou toda essa turbulência aqui? Foi que justamente diversos, ou inclusive o Bradesco, diversas corretoras rebaixaram ali as ações da Companhia Brasileira de Alumínio para operação de venda, né? Então, todos eles achando que o próximo balanço vai vir ruim, né? Que vai vir numa condição muito inferior. Então, com base nessas expectativas que o mercado está gerando em torno do mercado de alumínio, em torno dos resultados que a Companhia Brasileira de Alumínio vai apresentar no dia 7 de agosto, é que nessa antecipação todo mundo já está prevendo que venha um balanço ruim para o segundo trimestre. Então nós não temos aqui como analisar esse segundo trimestre porque tem que esperar sair. Então o que eu tenho para vocês aqui é o balanço até o primeiro trimestre. Vamos ver como que a empresa vinha até esse primeiro trimestre aqui e com base nisso a gente vai poder entender também o que esperar do segundo trimestre. Então eu separei para vocês aqui toda a base histórica, 2019, 2020, 2021, 2022 e o primeiro trimestre de 2023. E vamos ver por esses números como que vem sendo o desempenho da empresa, até para a gente poder esperar alguma coisa para o segundo trimestre. Então, vamos aos números. Então, como eu falei para vocês, trouxe aqui toda a série histórica, né? Então, para quê? Para que a gente possa entender como que é o desempenho da empresa, como que a empresa vem reagindo a cada exercício. E aí, então, começando lá pelo ano de 2019, a Companhia Brasileira de Alumínios era uma empresa de 9 bilhões 816 milhões de reais. Grande parte desse valor está aqui, ó, imobilizado. Aqui são máquinas, equipamentos, toda a estrutura, as fábricas, mineração, etc. Toda a estrutura de funcionamento da empresa, 4 bilhões 737. E aqui em cima o capital de giro, que totalizava lá em 2019 2 bilhões 669 milhões. E ela possuía em caixa, lá em 2019, 648 milhões de reais. Contas a receber 404 milhões e os estoques 928 milhões de reais. Já nos outros créditos aqui, a grande parte desse valor são impostos a recuperar. Então, basicamente, o capital de giro ele se concentra em caixa, contas a receber e estoque.
Já no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, a CBA era uma empresa de 11 bilhões 210. Manteve aqui os investimentos, tanto é que imobilizado ele sai de 4,700 para 5 bilhões e 100, e o capital de giro também sobe para 3 bilhões 405. Dobra o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 364 milhões. Aqui fecha com contas a receber de 474 milhões e os estoques passam de 1 bilhão e 69 milhões, isso lá no ano de 2020. Já para 2021, a Companhia Brasileira de Alumínio totaliza aqui o seu ativo com 11 bilhões 965 milhões de reais. E o aumento se dá onde? No capital de giro, agora 4 bilhões 454 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 786. Temos aqui também um aumento no contas a receber, que fecha com 698 milhões, e os estoques agora disparam, vão para 1 bilhão 592 milhões. Chegando em 2022, a Companhia Brasileira de Alumínios agora fecha com 12 bilhões 274 de ativo, volta a fazer investimentos aqui na sua estrutura de funcionamento com 5.530, e aqui nós temos uma pequena redução no ativo circulante que cai para 4 bilhões 270. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 100. Também temos uma queda no contas a receber para 496 milhões, mas em compensação tivemos aqui um aumento nos estoques que agora são de 1 bilhão 880 milhões de reais. Chegando em março, que são as últimas informações apresentadas pela empresa, ela totaliza agora 13 bilhões 163. E repare que ela continua investindo 5 bilhões 814 de ativo imobilizado. Aumenta também o ativo circulante para 4 bilhões 958, com 1 bilhão 296 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 544 milhões em contas a receber e 2 bilhões e 88 milhões de reais. Então, aqui olhando só o ativo da empresa, ela vem aqui com o seu desempenho normal, vem no crescimento normal até o primeiro trimestre de 2023. Olhando na parte do endividamento, que vamos ver aqui no passivo, que são todas as origens de recursos vindas de capital de terceiros e de capital próprio. Lá em 2019, a empresa usava capital de terceiros através de endividamento 4 bilhões 687 milhões e a dívida representava 47,8% de tudo que a empresa possuía. A maior parte da dívida sempre aqui, no longo prazo. Já em 2020, o endividamento sobe para 7 bilhões 470 milhões, 66,6%. Já no ano de 2021, essa dívida recua para 7 bilhões 249, com o peso da dívida de 60,6%, portanto, a dívida sobe no ano da pandemia. E por que a dívida sobe no ano da pandemia? Porque a empresa busca financiamentos aqui, de longo prazo e também aumenta a sua dívida com banco, com outras obrigações, também no curto prazo aqui. Então, esse aumento do endividamento serviu para quê? Justamente para reforçar o caixa naquele ano da pandemia, que não se sabia o que iria acontecer naquele ano. Então, prática normal das empresas, buscar capital de terceiros, reforçar o caixa para superar a fase da pandemia. Passando a pandemia, aí começa a redução do endividamento. Já no ano de 2022, a dívida recua para 4 bilhões 762 de longo prazo, 2,188 fecha a dívida de curto prazo, totalizando 6,951 de dívida, 56,6%. E agora, 3 meses depois, a dívida vai para 7 bilhões e 700, com 58,8%. Portanto, ao analisarmos a dívida da empresa, ela sai com 47,8%, vai para 66%, cai para 60%, cai para 56%, só para 58%. Olhando assim, é uma dívida totalmente normal, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que até aqui nada justifica todas as oscilações que a ação vem sofrendo. Mas vamos adiante. Olhando os resultados da empresa, em 2019 ela faturou 5 bilhões e 200. No ano de 2020, 5 bilhões e 400. No ano de 2021, 8 bilhões e 400. No ano de 2022, 8 bilhões e 800. E agora, em 3 meses do ano, acumula aqui um faturamento de 1 bilhão 915 milhões. O que nos projeta aqui um faturamento aí perto de 8 bilhões para 2023, tá? E os resultados? Lá em 2019, ela vinha com prejuízo de 34 milhões. Em 2020, mesmo com esse faturamento, que mantendo o faturamento, o prejuízo da empresa fechou em 879 milhões de reais.
Já no ano de 2021, reverte o prejuízo, fecha com 837 milhões de lucro. Em 2022, 957 milhões de lucro. E agora, em 3 meses do ano, acumula um lucro de apenas 89 milhões. Também projetando aqui um lucro de 360 milhões para 2023. Tá? O que está acontecendo com a empresa? Ao olharmos aqui toda a estrutura de custos, os custos que eram de 87,5%, portanto, a margem bruta de 12,5%, esse custo sobe em 2020 para 89%, cai em 2021 para 80%, fecha com 81% em 2022, e esse ano o custo ele vem com 96,9%. E com isso, a margem bruta da empresa despenca para 3,1%. O resultado operacional, que era de 4,6, sobe para 8, sobe para 16, cai para 12, agora o resultado operacional é de apenas 6,4%. Então, repare que o resultado da operação da empresa ela está bem menor do que era nos exercícios anteriores. Então, o que isso aqui faz? Faz com que todo mundo espere que esse custo aqui talvez fique ainda maior agora para esse segundo trimestre e leve a empresa a um prejuízo, que é o que o mercado está esperando em função justamente de uma retração de mercado, justamente através da questão do preço do alumínio e, naturalmente, do dólar hoje trabalhando na faixa de 4,80, o que acaba comprometendo as exportações, que é o valor que a empresa tem nas exportações. Então, isso tudo acaba sacrificando essa margem bruta, consequentemente a margem operacional e, consequentemente, também a margem líquida da empresa. Bom, agora vamos então ver de perto aqui situação financeira. Liquidez geral, ela sai com 0,93 lá em 2019, sobe, aliás, cai para 0,72 em 2020, 0,77 em 2021, 0,78, 0,78. Então, até o primeiro trimestre, está tudo normal, ele vem aqui numa estabilidade, 0,77, 78, 78. A liquidez corrente, que é médio ou curto prazo, o dia a dia da empresa, sai com 2,16, cai para 1,71, sobe para 2,06, cai para 1,95 e agora esse ano, até março, 2,25. Então, numa situação financeira bem mais confortável do que ela tinha no ano de 2022. Então, financeiramente, a empresa normal. Uma situação bastante cômoda aqui em relação à sua capacidade de pagamento, à sua folga financeira. O endividamento, como nós vimos no balanço e agora aqui retratado também nos índices, 47,7, 66,6, cai para 60, cai para 56 e sobe para 58,7. Também o endividamento que ele vem praticamente dentro aqui de uma média, né? Onde ele dispara em 2020, mas aí na sequência ele cai e vem trabalhando aqui entre 56% e 60%. As margens da empresa, que como a gente viu há pouco, as margens que eram negativas lá nos 2 anos que ela teve prejuízo em 2019 e 2020, aí na sequência daí ela passa a ser positiva, com 9,95, 10,85, e esse ano vem trabalhando com uma margem de 4,66%. Então, é uma margem baixa, né? E o que o mercado espera é que ela fique mais baixa ainda. Rentabilidade do ativo também vem negativo aqui nos 2 primeiros exercícios em função do prejuízo, e aí passa a ser positivo, 7,8%. Rentabilidade do PL, os acionistas perderam 0,67% lá em 2019, e aí também no ano de 2020 tiveram mais uma perda de 23,5%, aí na sequência recupera 17,7% e 17,98%. Naturalmente que esses 2 índices aqui referentes a 2023, eles não podem ser tomados como parâmetro, porque geralmente esses índices nós trabalhamos eles de forma anualizada, né? Então, e quando trabalha ele por trimestre com uma base anual, ele acaba ficando bem menor. Mas também aproveito que trago para vocês só essa comparação da última análise que a gente fez lá no terceiro trimestre de 2022 e comparando agora com o primeiro trimestre de 2023. O valor patrimonial praticamente estável, claro que ao olharmos lá nos sites, esse valor patrimonial ele vai estar menor, porque eles descartam ali a chamada participação dos não controladores, aí fazem com que o valor patrimonial de uma ação seja um pouquinho menor. Mas enfim, como eu tomei isso aqui como base lá no trimestre anterior e atual, então é praticamente estável.
O valor de mercado da ação, olha só, lá quando da nossa última análise, uma ação era vendida a 10,42 e agora é vendida a 4,65 com essa queda significativa que nós tivemos nessa sexta-feira. O PVP, preço por valor patrimonial, que era um ágio de 15%, agora passou a ser um deságio de 49%. O lucro por ação nos últimos 12 meses, da última análise, era 2,57%, tomando como base os últimos 12 meses, o lucro por ação cai para 0,89. A rentabilidade da ação, que era de 24%, ela caiu para 19,14%, com base nas informações atuais. Dividendos por ação, em 2022, a Companhia Brasileira de Alumínios distribuiu 37 centavos e agora em 2023, 34 centavos. A relação preço/lucro 4,05, 4 anos, prazo de retorno, agora aumentou para 5,22 anos. Free float mantém estável 32% das ações negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da empresa de 100%. Então trago também aqui o que está acontecendo então com a empresa agora através desse gráfico extraído lá do Google. Repare que a ação, quando foi feito o IPO em 2021, as ações ali na faixa de R$12 aproximadamente. Aí elas sobem, daqui a pouco daí elas caem aqui, voltam ali para praticamente R$12, R$13. Ao entrar em 2022, elas disparam, chegam a bater lá em R$23 o valor de uma ação, e depois daí na sequência ela vem caindo durante todo o ano de 2022, se estabiliza até o final de 2022, começo de 2023, e agora no começo de 2023, aí que a ação despencou, né? Despencou e culmina aqui com o seu fechamento em R$ 4,65 nessa sexta-feira, 14 de julho. Então por aqui você vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela está tendo o seu menor valor, né? Mas o fundamental é entender que através dos números hoje da empresa, o que os analistas estão extremamente preocupados, né, é justamente com o peso do custo no faturamento da empresa e, consequentemente, o sacrifício que está tendo na margem bruta da empresa. Porém, como já falamos também, entendemos, é que todo mundo que trabalha com commodity está sujeito ao preço da commodity ir lá para cima, o que torna a empresa um paraíso, né? E a commodity também pode vir aqui para baixo, o que compromete bastante os números da empresa. Mas enfim, você agora já entendeu o que é a Companhia Brasileira de Alumínios para você também tomar as suas decisões. Tá aí, então, analisado aí o balanço, né, até o primeiro trimestre de 2023, e com base no balanço aí você já entende o que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Há que se ressaltar que é uma companhia aqui de uma certa representatividade no cenário econômico nacional, até por quê? Porque quem está por trás da Companhia Brasileira de Alumínio é justamente o Grupo Votorantim. A Companhia Brasileira de Alumínio surge de dentro do Votorantim lá no ano de 1949. Então, aliás, na verdade começa desde 1941, que começa ali a extração de bauxita e daí o beneficiamento na cidade de Mairinque. E aí na sequência, a construção da fábrica mesmo é que ocorre em 1949. E na sequência, a empresa ela vem ampliando a sua atuação, inclusive com a criação de usinas hidrelétricas para fornecer energia para a própria operação da empresa. E ao longo de todo esse caminhada aqui da Companhia Brasileira de Alumínio, ela fazia parte da Companhia Brasileira de Metais, também do Grupo Votorantim. Daí ela é desmembrada. E daí no ano de 2021, aí ela fez o IPO e se transformou numa sociedade anônima de capital aberto. E hoje é uma empresa representativa aqui dentro do cenário nacional de alumínio, sendo talvez a nossa principal empresa dentro do setor de alumínio aqui no Brasil. Então é uma empresa que tem todo o histórico por trás, tem toda um embasamento por trás da empresa, o que nos leva a crer, né, é que todas essas fases elas são passageiras, né, que em determinados momentos a commodity do alumínio sobe, daqui a pouco ela cai, o dólar sobe, daqui a pouco ele cai. Então todas essas turbulências são inerentes da atividade da empresa, mas pelo histórico de resultados da empresa, podemos até ter um período ruim agora, mas esse período ele não é um período que vai se estender para o restante da vida da empresa até sufocar a empresa, muito pelo contrário, é uma fase que ela vai passar, como naturalmente todas as empresas que trabalham dentro do setor de metais também vai passar, né? E aí
parte de minério também vai passar. Então, são fases que as empresas passam dentro dessas flutuações que nós vamos ter no mercado. Então, logo o mercado de alumínio comece a respirar um pouquinho mais, então logo a indústria automotiva brasileira também comece a respirar um pouco mais, todos esses números eles acabam se recuperando com o tempo. Se fala muito também nessa avaliação feita pelos analistas aí, é que os múltiplos da CBA acabaram ficando mais comprometidos, ou vão ficar mais comprometidos com a avaliação da empresa em relação ao EBITDA. Claro que o EBITDA, quando você tem o resultado baixo, o EBITDA ele cai, e aí esse múltiplo ele dispara. Então logo a empresa apresente um resultado melhor, esse indicador ele despenca, e aí o indicador fica maravilhoso. Então nós temos que ter muita calma, muita paciência na hora de fazer as nossas análises aqui, não entrar em desespero, mas trabalhar sempre pelo lado racional e sempre trabalhar com base nas informações. Então tá aí as informações da Companhia Brasileira de Alumínio para que você possa entender mais ou menos, né, o que está acontecendo com a empresa. Dito isso, bons investimentos para vocês.